Doutor Corpo, com Mônica Garcia. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Mônica Garcia e este é o Doutor Corpo, o seu programa de saúde e bem-estar. Doutor Corpo propõe um elo entre o paciente e o médico, entre a causa e o efeito, entre o tratamento e a cura. E a nossa convidada de hoje é Eunice Pereira. Eunice Pereira é psicopedagoga com mais de 42 anos de experiência com educação especial. Eu vou convidá-la para falar um pouquinho, para se apresentar. Seja bem-vinda, Eunice. Obrigada por aceitar o nosso convite para participação nesse programa de hoje. E eu gostaria de te convidar para falar, se apresentar e falar um pouquinho das suas especialidades, que são várias, né, dentro da educação especial. Conta para nós. Então, Mônica, né, bom dia, é um prazer estar aqui com você. Eu sou formada eu fiz magistério, né, a formação inicial é magistério de primeiro grau. Depois eu fiz pedagogia, né? Comecei a trabalhar na educação especial na década de 80, né? E me dediquei a essa tarefa, né? De educar pessoas com algum tipo de deficiência ou necessidade educacional especializada. Eu formei em pedagogia, fiz segunda graduação em educação especial. Ao longo da minha carreira, enquanto professora de educação especial, eu fiz a formação... Você se formou na década de 80? Isso, na década de 80, mas e já começou as especializações? Antes de me formar, eu já trabalhava com uma pessoa que tinha uma deficiência. E aí me identifiquei com esse trabalho. Fiz magistério e fiz um concurso no estado, né, onde eu passei e comecei a trabalhar numa escola estadual de educação especial, né? Antes eu já trabalhava na escola especial. Depois disso... Essa escola é a APAE? Eu trabalhava na APAE, né, na década de 80. E depois eu fiz o concurso do estado e fui trabalhar na escola estadual de educação especial. E ao longo da minha carreira enquanto professora, eu fiz outros cursos. Eu fiz psicomotricidade relacional. Motricidade relacional, né? Psicomotricidade relacional. Isso, né? Que a educação através do corpo, né, e a modificação da pessoa, o encontro do eu através do movimento, né, e da conscientização desse corpo e das emoções que a pessoa tem. Aí a gente trabalha o desenvolvimento da pessoa, daquilo que ela sente, daquilo que ela percebe em si mesmo e no mundo à sua volta. E a partir daí ele vai se estruturando enquanto pessoa. Que bonito, que lindo. Isso, e modificando a sua visão mesmo e a sua perspectiva e você vai de vida. Trabalhando essas manobras, esse conhecimento e vendo aquele ser humano se estruturar. Sim, né? Em todos os aspectos. A partir de que idade é aplicado esse conhecimento? A partir da educação precoce, né? Desde a minha formação é a área educacional. Então, seria de 2 até 7 anos, mais ou menos, né? Alguns profissionais trabalham com bebês, né? Eu gosto do trabalho de 2 até os 5 anos. Eu não me dedico a essa formação. Essa formação, ela me ajuda no meu trabalho, né? Porque tudo que você aprende, você consegue... desenvolver no outro também. A minha especialidade que eu mais me dediquei ao longo do tempo é a psicopedagogia, né? Que é como que o sujeito aprende, né? E como que eu posso ajudar esse sujeito a aprender e se desenvolver. Como que você acompanhou dentro da sua
das suas especialidades, né? Agora nós vamos falar da história e a evolução da inclusão no Brasil e no mundo. Como que você acompanhou e participou da evolução do conceito de inclusão ao longo da sua carreira, nas escolas? Como que você observou isso na legislação e na sociedade? Bom, a primeira vez que eu ouvi a palavra inclusão foi na década de 90, né? E o boom mesmo da inclusão foi depois do ano 2000, né? Com as novas leis. Mas quando eu fiz pedagogia, né? Tinha uma disciplina que se chamava História da Educação, né? Que falava sobre, que já estava levantando a bandeira da inclusão. Isso lá em 1992, né? Uhum. E essa disciplina de História da Educação, ela contou como que a educação chegou para as pessoas que têm algum tipo de deficiência, né? Então, a gente aprendeu que lá na antiguidade, né, as pessoas com deficiência, ou as outras pessoas da sociedade achavam que elas eram diferentes, não eram iguais a elas, né? Elas eram totalmente excluídas, erradicadas da face da terra. Então, eles eram jogados de precipícios, né, para poder morrer mesmo, porque era como se eles não tivessem o direito de permanecer junto com as pessoas ditas normais. Então, eles eram erradicados, né, da face da terra. Com a evolução do tempo, né, e aí eles, como que a sociedade permitia que eles vivessem, mas vivessem precariamente. Então, as pessoas com deficiência física, os cegos, né, eles ficavam à beira do caminho, pediam esmolas, né? Eles não tinham uma vida digna e às vezes a própria família abandonava ele à própria sorte. E algumas pessoas que tinham alguma deficiência física, mas tinha condição de divertir outras pessoas, eles eram considerados bobos da corte. Eles eram levados para os palácios para divertir as pessoas do palácio. Então, eles riam, né? Eles contavam, eles riam deles mesmo, na verdade. Né? As pessoas, os reis, os pessoal da corte, ficavam aguçando aquelas pessoas com alguma deficiência e rindo. E a gente tem aí vários contos que nos falam disso, né? Que retratam essa realidade. Dolorosa, né? Difícil. O coxo, o corcunda, né? Eles eram tratados como se fosse uma piada, né? E tinha essa questão também do abandono para... viviam de esmolas, das sobras que os outros queriam dar, né, para eles. E aí, com a evolução... Então, o mundo veio voltando o olhar para os diferentes, vamos dizer assim, né, para a inclusão a partir de 1990, 2000? Na verdade, o mundo não se virou para a inclusão primeiro, né? Porque como que foi esse processo? Esse segregacionismo, né? Ele aconteceu durante séculos, né? Onde as pessoas que eram tidas diferentes, ou elas eram trancadas em manicômios, né? Ou elas eram colocadas em locais especiais, onde elas eram educadas. Diga assim, né? O objetivo que a família achava que iam ser educados. Então, elas eram retiradas da sociedade e colocadas em algum outro espaço onde elas não conviviam com as pessoas ditas normais, né? Hoje a gente chama de neurotípicos e de típicos, essas pessoas. Então, na década de 80, já começou a se falar nessa questão da inclusão aqui no Brasil, né? Mas a Revolução Francesa é que começou a falar sobre direitos, de que todos temos direitos iguais,
né? Foi a partir daí que as coisas foram se modificando. E de lá para cá, né, as convenções da ONU os direitos de todas as pessoas, as questões da igualdade, né? E do direito à herança cultural, né? Do conhecimento, que todos têm o direito. A partir dessa questão é que se começou a falar, né, do direito à escola, do direito à convivência com a família, do direito à convivência social, à socialização. Então, até muito bem pouco tempo, né, existia a escola especial para o surdo, existia a escola especial para o cego, né, e, se não me engano, ainda existem, né, as escolas especiais nesse sentido. E a escola para pessoas com deficiência intelectual, né? E foi a partir da criação de ONGs, né? Como AMA, como AMR, como a Paz, né? Que a gente começou a ter a luta pelo direito. E só um minutinho. A partir do momento que foram criadas, né, essas ONGs, cada uma dedicando atenção especializada a uma comorbidade, poderíamos dizer assim? Não é comorbidade, Não. né? Porque comorbidade é quando você tem mais de uma doença ou uma deficiência numa mesma pessoa. Então, por exemplo, a pessoa tem autismo e tem deficiência intelectual como comorbidade, ou tem deficiência intelectual e o autismo como comorbidade. A PAI em Lagoa da Prata, ela recebeu e atendeu durante muito tempo, talvez até ainda atenda, né? Por ter uma gama de profissionais ali que trabalha diversas especialidades, né? Dentro da APAI, né? E a APAI, por ter mais tempo, por ser uma instituição que já recebe verba do governo e de empresas, né? Tem uma estrutura maior hoje do que a ASAP, por exemplo, Associação Autismo e Possibilidades, né? Então, não sei se a APAI ainda abraça famílias e atende famílias e crianças com autismo, mas por um bom tempo a APAI foi a nossa maior referência em relação ao autismo, ao apoio ao autista, né? Então, é nesse sentido que eu estou querendo entender aqui, olha, a atuação da APAI, a atuação da AMA e da associação como AMR. O que as diferencia e como que elas atuam? Então, a APAI ainda é, né, uma referência no Brasil, né, para as pessoas que necessitam do atendimento especializado. Ainda é, né? Ela ainda é uma das maiores associações que cuidam, né, das famílias e das pessoas que têm deficiência. A nossa APAI, nós somos privilegiados, né? Ela é uma associação forte e ainda é referência no Brasil, em Minas, né, de um bom trabalho, faz um trabalho de excelência junto às deficiências, né, e também as pessoas com autismo, né. Hoje eles têm vários programas onde eles atendem as crianças. As crianças não, as pessoas com deficiência em todo o seu ciclo de vida, né? Eles atendem desde o bebê ali na estimulação precoce até a velhice, né? E tem ainda as residências assistidas, né? Para aquelas pessoas que perderam entes queridos e aí não tem quem cuida deles, né? Então, assim, ainda é uma das maiores referências e eu tenho muito orgulho de ter feito parte deste trabalho. Foi um dos seus primeiros... Foi o meu primeiro trabalho. Foi o seu primeiro trabalho, sim, né? Enquanto profissional, né? Depois que eu formei do magistério. E por lá eu fiquei até 2015, foram muitos anos mesmo, né? Tenho muito orgulho dessa trajetória na APAI e espero ter contribuído,
né, de forma positiva para o desenvolvimento da associação enquanto trabalhei, né. A AMA, né, a AMA é a Associação Amigos de Autista, né. Eu conheço a AMA de São Paulo, né, que lá eles atendem também desde o bebê até a idade adulta, e tem as residências assistidas também, né. Foi um casal que teve um filho com autismo e que nos modelos, né, da Europa, lá e dos Estados Unidos também, na América, eles montaram uma associação nos moldes internacionais para tratar as pessoas, né, tratar e cuidar das pessoas com autismo e suas famílias. Então, em São Paulo, ela é gigantesca, a AMA de São Paulo. E referência, né, no Brasil todo, e tem outras AMAs no Brasil, né, afiliadas, assim como tem outras APAES, também tem outras AMAs no Brasil. A AMR, que é uma instituição que eu conheci há algum tempo atrás, é uma associação de reabilitação de pessoas que têm algum tipo de deficiência física, né? Então, ela trata das pessoas que têm deficiência física e precisam de Qual cirurgias. Qual é a maior referência na nossa região? Eu conheço a AMR de Belo Horizonte. Ah, tá. Né? E assim, eu já acompanhei algumas crianças. A AMR acolhe e orienta e trata também pessoas com doenças raras? Assim, eu não conheço muito da AMR, né? Todas as vezes que eu estive na AMR, eu estive para para formação, porque a gente estava fazendo um curso sobre educação física adaptada, então a gente foi lá para receber, conhecer a associação, e as outras vezes que eu fui, foi com meu neto, porque ele foi numa consulta no ortopedista lá, por causa do pezinho dele, que estava entortando muito. Então, o que eu conheço da AMR, né, eu posso estar errada, porque eu não conheço muito, é voltado mesmo para a reabilitação física de pessoas que estão com algum problema de ordem, na deficiência física mesmo, né? Na dificuldade para andar, a amputação, alguma coisa nesse sentido. Uhum. E isso tudo é subsidiado pelo governo? Bom, quando eu fui na AMR com o meu neto, eu fui para ter uma consulta com um ortopedista indicado pela fisioterapeuta de Lagoa, né? E assim, foi particular, não foi subsídio do governo. Mas eu sei que a AMR tem um trabalho nesse sentido também. Uhum. Mas eu não sei, sim, especificar até onde vai ajuda, isso, né? Porque eu conheci numa formação, como eu te falei, de educação física adaptada, né? De como a gente trabalha com a educação física para pessoas cadeirantes, né? Para pessoas amputadas, que tipo de atividade que a gente vai desenvolver. Entendi. Hoje, graças a Deus, né, Eunice, essa evolução foi muito importante, né? Hoje, trabalhar a inclusão, e eu acho que é uma soma geral, né? Do governo com a sociedade civil, não é verdade? Sim. Com as instituições, com os movimentos nas cidades, né? De passeatas, de levantar a bandeira, de todos os veículos de comunicação, seja da grande mídia, seja da mídia local, né? De levantar o assunto, trazer esclarecimento. Eu costumo dizer que a informação ela é muito importante, porque ela liberta. E o conhecimento ele é libertador, né? Eunice, quando a família deve buscar ajuda especializada? Para pais e familiares que percebem diferenças no desenvolvimento de seus filhos, em que momento e que sinais eles devem procurar, eles devem observar para procurar uma ajuda especializada. E assim, dentro dessa abordagem, nós podemos partir dos 6 aos 12 meses da criança, a partir da falta de sorriso, da falta de contato visual, da reação em relação ao nome. Como que você observa esse cenário para indicar uma orientação especializada? Então, Mônica,
Hoje em dia, às vezes, um exame na gravidez pode detectar que algo não está indo bem com o bebê. Por exemplo, tem pessoas que descobrem ainda na gravidez que a criança que ela espera é síndrome de Down, né? Por causa de algum exame que é feito durante a gravidez. Então, se alguém recebe esse diagnóstico ainda na gravidez, né? Ela já precisa buscar apoio emocional, porque não é fácil você saber desde muito cedo que seu filho vai vir com alguma especificidade, com alguma deficiência, né? Então, assim, ainda na gravidez, muitos pais já recebem, né, esse pré-diagnóstico, né? Então, o período de luto é depois que a criança nasce, né? Porque a criança, o pai não espera ter um filho com deficiência. Ninguém espera, na verdade, né? Que seu filho venha com algum tipo de deficiência. Todo mundo, quando a mãe engravida, ela sonha que vai ser médica, vai ser advogada, vai se parecer com ela, né? Ou vai ser o jogador de futebol, vai se parecer com o pai. E aí, essa expectativa que se cria em torno, né, do bebê, né, que é normal e saudável, né? Quando nasce uma criança com algum tipo de deficiência, existe um luto, né? Uma perda do filho ideal, né? Que naquela expectativa, naquela perspectiva do pai e da mãe. E aí, sim, os pais precisam, sim, de um apoio emocional, né? Para dar conta de toda aquela notícia, né? E ainda por cima reagir. Porque o filho que nasce ali, ele vai precisar de uma atenção especializada e os pais vão ter que buscar profissionais que possam ajudar a criança a desenvolver, né? Em todos os seus aspectos, afetivo, social, emocional, cognitivo. Entendi. É muito importante, né? Na primeira entrevista que eu fiz, quando eu descobri também sobre o autismo, foi em meados de 2013, né? A minha entrevistada, que foi a Cíntia, na Cidade de Luz, esposa do Nivaldo, ela me falou desse período de luto. Mas passado o período de luto, eles descobriram o autismo, né? No Vinícius e no Leonardo, eles estavam com 2 anos e meio. Então, passado esse período de luto, eu disse na reportagem que ela foi a melhor mãe que o Leonardo e o Vinícius puderam ter, sabe? Porque ela buscou a ecoterapia, ela buscou o apoio da PAI. Então, ela criou todo um movimento. É porque o luto, ele precisa virar luta, né? Luta para que o filho tenha dignidade, para que ele se desenvolva, consiga ter uma autonomia, uma independência, né? Então, é por isso que eu falo que precisa passar o período de luto, que esses pais precisam ser abraçados, acolhidos, né? Porque precisa sair do luto para a luta. Isso, né? mesmo. Então, no autismo, nem sempre... E é tão bonito quando a gente vê a evolução, né? Você vive isso no seu dia a dia. E a gente observa na sociedade. Daí minha alegria ontem de ver o Pedro. Então, às vezes, assim, tem algumas deficiências que elas não são vistas tão rápido, né? Por exemplo, o autismo um tipo de deficiência hoje, né, considerado deficiência, que você não consegue perceber tão facilmente, né? A gente vai perceber por causa da ausência do sorriso social, de imitação, da capacidade de imitação, né, que a criança às vezes não tem. Então, assim,
Se a criança nasce com uma deficiência física, quando a criança nasce, você já vê a deficiência física. O autismo não. O autismo você vai percebendo ao longo do desenvolvimento da criança. Quando ela não tem muita interação, quando ela não desenvolve a comunicação e a interação social da forma como ela deveria para a idade dela. Geralmente é a partir dos 2 anos? Normalmente, a criança, às vezes, começa a dar sinais precoces de que ela tem autismo, né? Uhum. Esses sinais seriam qual? Você vai brincar com a criança e você vai falar, cadê o bebê da mamãe? O bebê não olha para a mamãe, né? Uhum. Bate palma, o bebê está olhando para o outro lado, não é para onde está aquela palma. Né? Mostra o brinquedo, né? Aí muitas vezes ele demora para perceber que alguma coisa foi introduzida no seu ambiente. Então, os sinais eles podem aparecer mais cedo, né? Por volta de 6 meses, 1 ano, você pode perceber que tem alguma coisa ali que não está indo bem no desenvolvimento da criança, né? Uhum. Tem outro tipo de autismo que você vai perceber depois de 1 ano, 1 ano e meio. Por quê? Porque a criança não dá sinal, né? Assim, de que tem algo que não está indo bem. A criança aprende a falar as primeiras palavrinhas, ela responde quando é chamada pelo nome, ela tem interação com os pais, ela brinca, ela sorri e... Depois do aniversário de 1 ano, né? Depois de 1 ano, aí cantou parabéns, ele participou daquela festa de aniversário. Mas depois ele vai ficando mais arredio, você chama, às vezes ele não responde, ele não brinca mais como ele brincava antes, às vezes esquece as palavrinhas que ele aprendeu, ele não fala com a mesma desenvoltura que ele falava antes de 1 ano, 1 ano e meio ali, sabe? Uhum. Aí, às vezes, até perde mesmo essa linguagem, né? Ele para de falar. Algumas crianças acontece isso. Então, porque o autismo, ele é um atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, né? Uhum. Ele causa esse atraso, né? E as causas, na maioria das vezes, são genéticas, né? E tem algumas crianças que têm o autismo devido às questões ambientais, mas essas são uma porcentagem muito pequena, né? De acordo com os estudiosos da neurociências, né? Comprovadamente, o autismo é uma questão genética. Entendi. A causa dele, né? A causa do autismo é mais genética. Eu li, em algum momento, alguma vez eu li, com certeza foi mais ou menos nessa época que eu tive contato com autismo. É como se o cérebro humano, né, fosse ali uma quantidade de fios e que eles recebem a informação na parte traseira do cérebro, mas não conseguem processar através da fala. Muitas das vezes eles têm esse entendimento e não conseguem verbalizar. Na verdade, é o processamento sensorial, de modo geral, né? Então, assim, algumas crianças verbalizam, então não são todas que são não verbais, né? Uhum. Na verdade, é um distúrbio que causa também, né? O autismo causa também um distúrbio do processamento sensorial, que é a capacidade de processar os estímulos que ele recebe, né? Seja auditivo, tátil, sinestésico, visual. E se a criança tem alguma dificuldade para processar o estímulo, ela tem atraso no desenvolvimento, né? Uhum. Porque a gente aprende a partir daquilo que a gente vê, que a gente ouve, que a gente toca, que a gente sente, né? Então, se a gente tem um transtorno nesse sentido, vai ter dificuldade para poder aprender. Então, se eu tenho pouca resposta
auditiva, é sinal que eu vou ter que melhorar esse processamento, a forma de processar essa informação, ou utilizar de outro canal para poder proporcionar desenvolvimento, né? Então, quando eles falam desses fios, né, é como se os fios não estivessem todos conectados. É como se você quisesse assistir televisão sem ligar na tomada. Né? É como se você quisesse carregar seu telefone, mas não conectasse o seu telefone ao carregador. Então, assim, a gente chama de rede neural, né? Quando tem autismo, a criança tem dificuldade de conexão, né? De conectar-se com as outras pessoas, com o ambiente em que ela vive. Entendi. Como que é o processo de avaliação para saber se a criança tem autismo? Quais os profissionais os pais devem procurar? Como que é esse processo de descoberta? Em quem que eles vão primeiro? No neurologista? No psicopedagogo? No fonoaudiólogo? No clínico geral? Quem vai abrir esse caminho? Quem seria o ideal, o profissional ideal para abrir esse caminho? Então, como que é concluído o laudo? Processo, né, de avaliação. Isso. Então, na verdade, no Brasil existem várias leis, né, que protegem, né, as pessoas que têm algum tipo de deficiência, pessoas com autismo. Então, existem cartilhas, existem orientações do Ministério da Saúde que falam o seguinte, que lá no PSF, do bairro onde a pessoa mora, né, o médico que atende a família, ele está habilitado a orientar a família, perceber e direcionar, a encaminhar essa família para os atendimentos que aquela criança precisa. Porque todo PSF tem médico, né? Então, assim, não precisa ser um médico especialista para perceber que tem algo ali no desenvolvimento que não está indo bem, não tem a puericultura. Então, na própria puericultura, o acompanhamento do desenvolvimento da criança ali, que vai marcar lá na caderneta da criança, no cartão dela de vacina, naquele documento que ela tem, que vai acompanhar o desenvolvimento dela, lá tem a parte de linguagem, a parte motora, cognitiva, e se a criança está desenvolvendo dentro do esperado para a idade dela, a idade cronológica. Então, se tem um problema ali, um atraso no desenvolvimento, o próprio médico, a enfermeira do PSF, que dá assistência àquela família, pode orientar, né? Onde que ela vai buscar ajuda, como que ela vai fazer para poder trabalhar esse atraso no desenvolvimento. Então, assim, eles encaminham para profissionais que vão trabalhar com aquele atraso no desenvolvimento, que são, se é uma questão motora, né? Se é só um atraso motor, eles vão encaminhar para uma fisioterapia, né? Que a gente tem pelo SUS, né? Na nossa cidade. Se é um atraso de linguagem, um atraso na fala, né? Eles vão encaminhar para a fono, né? E para os espaços onde existe esse profissional, né? Em Lagoa da Prata, a gente tem, pelo SUS, né, a fono, tanto na APAI como no SEMAI, que é o Centro de Atendimento ao Educando, né, da Prefeitura. Então, normalmente, os PSFs fazem esses encaminhamentos. E aí, quando chega nesses profissionais, né, eles vão fazer as avaliações e, se eles perceberem que existe a necessidade, eles encaminham para outros profissionais habilitados de acordo com aquele atraso que elas perceberam. Normalmente, eles encaminham para o neurologista, para o psiquiatra infantil, dependendo da dificuldade que aquela criança está tendo no seu desenvolvimento.
Entendi. E diante, com esse laudo em mãos, né? Como que o pai e a mãe dessa criança vai buscar ajuda em relação a apoio financeiro do governo, em relação a benefício? Quando a criança recebe um laudo de deficiência, né, elas têm direito ao BPC, né, que é o benefício de prestação continuada. Algumas crianças têm direito a esse benefício, né? E aí, elas precisam de um relatório, né, dos profissionais que atendem ela, que realmente elas necessitam, a mãe principalmente, necessita daquele benefício para poder cuidar da criança, né? Então, o benefício normalmente é para a criança, né? Aí a família, que é a tutora dessa criança, que vai utilizar desse benefício para poder prover as necessidades da criança. Quem faz isso é normalmente o neurologista, que dá o laudo, já faz os encaminhamentos, e aí eles vão procurar o CRAS, né? Do bairro onde eles moram, né? E no CRAS, onde ele é assistido, é que a assistente social ali do CRAS vai orientar essa família de como que elas conseguem, né? Esse benefício é via INSS. Entendi. A caminhada da família no processo. Como apoiar as famílias no dia a dia? Quais orientações práticas que você dá para que o ambiente familiar promova autonomia e desenvolvimento? O ambiente ele precisa ter uma rotina, né? A criança precisa saber o que vai acontecer no dia a dia dela. Isso vai deixar a criança mais organizada e se sentindo mais segura para desenvolver as atividades do seu cotidiano, né? E essa rotina ela pode ser feita visualmente, né? Ela além dela existir e a criança perceber que existe essa rotina diária dos pais, né? Dela saber o que ela faz na hora que ela levanta, o que ela vai comer, que atendimento ela vai ter, para onde que ela vai, se ela vai para a escola, se é de manhã, se é à tarde, né? À medida que a rotina é organizada e os pais seguem uma rotina organizada, a criança ela consegue entender o que vai acontecer com ela no dia a dia. E isso traz mais segurança para a criança, né? No caso, algumas crianças com autismo e com deficiência, né? Elas precisam da rotina visual, ela precisa da fotinha das pessoas onde ela vai ter atendimento, ou a fotinha da escola onde ela vai estudar naquele dia, e uma foto, um roteiro visual do que vai acontecer ela no dia todo, para ela se sentir mais confortável. Isso vai evitar crises, né? Crises de desregulação sensorial, crises de desregulação emocional também, né? E se a criança tem menos crises, ela fica mais feliz, né? E mais organizada. Consegue conviver melhor, né? Aproveitar melhor o dia. As oportunidades do dia a dia. Isso mesmo. O envolvimento dos pais no desenvolvimento dos filhos e as dicas para criar uma rotina estruturada e acolhedora foi o que você passou agora. Sim. Né? O papel da escola e da sociedade. Antes, Mônica, acho assim, importante a gente voltar, porque além das questões do atendimento, da escola, da importância da criança estar nesses contextos, né? O tempo que os pais dedicam para se conectarem com seus filhos também faz toda a diferença no desenvolvimento dessas crianças, né? Pais conectados com os filhos, pais que brincam com seus filhos, que seguem as orientações dos profissionais,
a chance dos filhos deles ter um desenvolvimento maior é bem grande, né? Então, assim, quanto mais envolvidos no processo de desenvolvimento dos filhos, quanto mais conectados eles estiverem com seus filhos, mais chance a criança tem de ter um desenvolvimento saudável e vencer as suas dificuldades, né? Quando eu falo conectados, né, eu estou falando de crianças que brincam com seus pais, crianças que vão para o parque com seus pais, que vão para a pracinha com seus pais brincar, que vai na praia, que os pais tiram um tempo no seu dia a dia, né, com a criança, para estar com seus filhos, porque quanto mais conectados, melhor será o seu desenvolvimento. E aí eu fico pensando na questão do uso, né, do celular, do uso de tablet, de televisão, né, uso de telas de modo geral. Não dá para tirar a tela da nossa vida, né? Porque verdade. Hoje em dia todos nós precisamos, né, dos aparelhos para nos conectarmos com os outros. Eu, por exemplo, né, não sou especializada, mas a gente fica pensando o seguinte: a criança está chegando no mundo agora, né? Então, o que ele precisa? Seria de interações e de atividades do mundo real, né? Não que a tela não esteja inserida, mas eu penso, não sei se eu estou certa, que é uma quantidade de informação visual ali, sensorial, né? Visual, auditiva, de músicas, de muito som, de muita luz, de muito brilho, de muita cor, que pode ofuscar ou impedir o crescimento dela mesmo. Como que você vê essa situação? Eu digo em crianças. Sim, crianças mais novas, né? As crianças mais novas, elas ainda, muitas delas ainda estão na fase da descoberta do mundo, né? Da fase da descoberta do que tem no seu próprio corpo e ao redor de si. Então, limitar esse conhecimento às telas é muito prejudicial, né? É importante que quanto menos tela a criança mais nova tiver, melhor será o seu desenvolvimento, né? Competir com as telas é muito difícil, né? Então, quando a criança é acostumada a ficar com o telefone na mão, com o tablet ou na frente da televisão a maior parte do seu tempo, isso por si só já limita as conexões que ela vai fazer com o mundo ao seu redor, né? E a gente se tornar mais atrativo do que o telefone, do que o vídeo, do que a tela, do que o tablet, do que a televisão, seja qual for esse meio de comunicação que a criança está utilizando, exige dos adultos muito mais esforço. Então, quanto mais tempo ela fica conectada com a tela, mais esforço, menos tempo ela se conecta com as pessoas e com as brincadeiras, e com os brinquedos, com o mundo infantil, né? E mais esforços profissionais precisam fazer para acessar essa criança. Entendi. Elas têm alta, assim, por exemplo, elas tiveram esse acesso ao tablet, à televisão, a essa comunicação mais massificada, né? E de uma forma não direcionada. Porque na comunicação do adulto, né? Da sociedade, enfim, com a criança é uma comunicação mais assertiva. A partir do momento que a televisão, o tablet, foge um pouco de um direcionamento na comunicação, torna-se aleatório, né? Sim. Então, o adulto tem essa distinção de estar aqui com uma notícia, ali com outra, aqui com uma nova abordagem e assim por diante. A criança não tem essa habilidade ainda de direcionar o que é o quê,
que está fugindo do assunto ali, né? Então, quando chega para você uma criança que está mais acostumada às redes sociais, é mais difícil para você o manuseio? E a partir de quando que você dá alta? E esse tratamento é feito também em parceria com os pais? Na verdade, quando a criança ela fica muito mais tempo nas telas do que com a conexão com as brincadeiras, os brinquedos, com os adultos, com uma intervenção mais direcionada, né, a ela, a necessidade dela, a gente tem mais, como eu falei, a gente tem mais dificuldade para acessar aquela criança, para ela poder prestar atenção na gente. Quando eu falo acessar, é prestar atenção, né? Naquilo que a gente está querendo ensinar, naquilo que a gente está querendo, que está oferecendo para aquela criança, né? E aí a gente necessita de usar mais reforçadores, né? Mais coisas que a criança gosta no seu dia a dia, para poder trazer ela para a gente, né? Tirando aí o tablet, os vídeos, que são coisas que eles gostam muito, né? A gente utiliza do personagem que ela mais gosta, do brinquedo que ela mais gosta, de um jogo, de uma música, de algo que faz com que ela preste atenção na gente. E aí, a partir daí que a gente vai construindo, né, essa conectividade. O trabalho é todo voltado, né, para a criança e sua família. Então, sempre a gente faz orientações aos pais, a gente conversa com os pais sobre o que a gente, quais as habilidades que nós estamos trabalhando, quais os objetivos que estão sendo desenvolvidos ali na sessão. E sempre ao final, a gente conversa com os pais como que foi a sessão, onde que a criança avançou, em que a gente precisa de um reforço em casa para ela poder desenvolver a habilidade necessária, né? Então, a alta se dá quando a gente alcançou a maioria dos objetivos traçados, né? Então, quando a gente percebe que a criança já consegue, por exemplo, no meu caso, aprende a ler e escrever, e o desenvolvimento dela está dentro da idade dela, ela não tem necessidade de continuar nos atendimentos psicopedagógicos, né? Então, assim, a gente tem as altas definitivas e as altas provisórias, né? Porque às vezes a gente trabalhou algumas habilidades e aí a criança naquele momento está com muitos atendimentos e aí a gente faz uma avaliação do que fazer naquele momento para a criança aproveitar melhor os atendimentos que ela tem. Então, muitas vezes as crianças estão com muitos atendimentos em diversas áreas e isso também é prejudicial de alguma forma, né? E a gente muitas vezes dá alta no atendimento porque para ela evoluir em outro, porque ela está precisando mais de um outro tipo de estimulação naquele momento, mais do que o psicopedagógico, por exemplo, né? Então, de repente para que ela tenha um tempo, né, livre, né? Além de ela ter o tempo livre, esses atendimentos custam caro, né? Então, assim, muitas vezes a família a criança está na terapia ocupacional, na psicologia, na psicopedagogia, na fonoaudiologia, na ecoterapia, na natação, né? Então, assim, ela está com mais de um atendimento em cada área. Então, às vezes, está sobrecarregada. Então, às vezes, muitas vezes, a gente também dá alta quando percebe que ela precisa desenvolver outras habilidades naquele momento que são mais importantes para ela. Entendi. Do que, por exemplo, o atendimento psicopedagógico. Isso acontece, né?
Eu não sei como que é os outros profissionais, né? Mas os outros profissionais também dão alta quando a criança que eles estão atendendo alcançou as metas e objetivos dentro do tratamento que aquele profissional traçou, né? Daquele plano de tratamento que o profissional fez para aquela criança. Então, quando ela alcança as habilidades e as capacidades necessárias, né, que foram traçadas lá no plano de tratamento individual, elas dão alta. Entendi. Eunice, o papel da escola e da sociedade. Qual o papel da escola e da comunidade? O que eles precisam para cumprir, para garantir uma inclusão efetiva? O que eles precisam cumprir para garantir uma inclusão mais efetiva, do seu ponto de vista? Bom, vamos pensar aqui na escola, né? A escola, a primeira coisa que é feito, né, é o acolhimento de todas as pessoas da escola, né? Então, a criança que tem algum tipo de deficiência, quando ela chega na escola, a primeira coisa que ela precisa sentir é que ela foi acolhida e aceita exatamente do jeito que ela é, sem que ela precise mudar para que as pessoas gostem dela ou aceitem ela naquele espaço, né? Porque é a partir dessa premissa que ela vai se desenvolver. E aí, muitas vezes, o suporte que aquela pessoa precisa, ele tem, pode ser de diversos níveis, né? Pode ser um nível leve de suporte, onde não precisa ser feita tanta mudança, tanta adequação no ambiente, na estrutura de trabalho, para que essa pessoa consiga aprender, né? E estar bem naquele ambiente. Existe o suporte de nível 2, que é mais moderado. Então, muitas vezes, a criança precisa de algumas adequações para ela conseguir estar bem no ambiente escolar, né? Um exemplo simples, né, que eu vejo acontecer. Tem escola que tem um barulho, o sinal para troca de professores, para troca de atividades, é muito alto. E algumas pessoas com autismo, né, elas têm hipersensibilidade auditiva. Então, esse sinal alto atrapalha muito e pode desencadear crise na criança com autismo, porque ela não responde da mesma forma que uma criança típica àquele barulho. Certo? Então, essa é uma mudança simples e, às vezes, fácil de ocorrer numa escola. E, muitas vezes, a escola resiste para trocar esse sinal, né? Porque a escola não foi pensada para as crianças atípicas. A escola foi pensada para pessoas típicas. Então, assim, quando surgiu a escola, lá nos séculos passados, né? Quando surgiu a escola surgiu para pessoas que conseguiam aprender. Então, assim, as próprias famílias falavam assim, você é inteligente, você pode ir para a escola estudar. O outro, não, você vai ajudar na lida com o gado, na lida com o cavalo, vai cuidar dos porcos, das galinhas, né? Uhum. Porque não sabe fazer conta, né? Que era havia coisa um atraso que ali, né? Percebia que, sim, não respondia da mesma forma que a outra pessoa respondia, principalmente os homens, né? Porque a gente sabe que a escola, ela não surgiu para todos ao mesmo tempo, né? Mesmo as mulheres tiveram acesso à escola depois dos homens. Então, a escola foi se reestruturando para receber todos que ali chegaram, né? Então, não vai ser diferente para a criança atípica.
né? Se a criança tem uma deficiência física, que precisa de uma cadeira de roda, por exemplo, né? Ela vai precisar de uma mesa mais larga, onde a cadeira dela vai entrar com mais facilidade. A porta da sala vai ter que ser mais larga para essa cadeira passar, né? Se a criança não escuta, ela vai precisar da Libras, que é uma adequação para ela poder conseguir aprender na mesma condição que o outro, né, com equidade, né, e não com igualdade, né? Equidade e igualdade são coisas muito diferentes, né? A igualdade é quando você oferece a mesma coisa para todos. A equidade é quando você oferece aquilo que cada um precisa para ele estar em situação de igualdade com o outro, que é um pouco é um conceito bem mais avançado, né? Da inclusão, que a inclusão nos trouxe hoje. Então, o cego, ele vai precisar do braille, né? Que é uma adequação para ele poder ter acesso ao currículo, né? Para o autista não é diferente, né? E hoje a gente precisa pensar nessa política de atendimento dessa forma, de oferecer a equidade, não a igualdade, né? Não é o mesmo livro didático, né? Não é a mesma forma de ensinar. Então, para o autista, não é a Libras, né? Não é o braille, não é a cadeira. Para o autista, é o profissional de apoio especializado que vai ajudar essa pessoa a se regular nessas instituições, seja na igreja, seja na escola, seja, né? Ele precisa de um suporte um pouco maior, né? Para poder estar inserido e usufruir do espaço com dignidade, né? Então, muitas vezes ele precisa que esse som alto não chegue até ele. Então, algumas famílias utilizam o fone abafador de ruídos para poder diminuir o ruído da escola, né, que chega para essa criança. É algo que é uma adequação que pode ser útil, né, e válida para as pessoas que têm a hipersensibilidade auditiva. O processamento sensorial é diferente, então eu preciso oferecer coisas diferentes para essa pessoa. Ela pode precisar de mais pausas do que as pessoas típicas que estão ali dentro da sala de aula. Então, as pessoas típicas, elas conseguem ficar, por exemplo, até a hora do intervalo, sem sair da sala, sem ser sentado, prestando atenção na aula, né, no que o professor está explicando. Elas conseguem prestar atenção naquilo que o professor está explicando, conseguem aprender coletivamente, né? E aí, muitas vezes, a pessoa com autismo de nível 1 e nível 2 vai precisar de alguma adequação do conteúdo e do material, do material escolar para conseguir aprender. Tem algumas crianças que não conseguem pegar no lápis, pessoas com autismo, que não conseguem pegar no lápis para escrever, mas utilizam da tecnologia para poder registrar o seu pensamento. Então, utiliza do tablet, utiliza do notebook, do computador, para poder escrever, né? É uma adequação que pode e deve ser utilizada pela escola, né, para facilitar o acesso ao currículo, o acesso até mesmo à unidade escolar, dentro da escola ali mesmo, né? Algumas pessoas com autismo têm seletividade alimentar, então a mesma merenda que é feita para todo mundo não é aquela que ela consegue comer. Então, a família tem o direito de mandar aquilo que a criança consegue comer, né? E sem que isso cause estranheza para as outras pessoas, né? Já conheci pessoas que não conseguiam comer comida sólida, não gostavam de frutas, né? E aí não conseguiam comer, na verdade, não é só não gostar, eles não conseguiam comer por sensibilidade gustativa, olfativa, tátil, né?
E aí, por exemplo, tomava leite com um mingau, né, um mingau de aveia, leite com alguma farinha, né? E isso não pode ser um motivo de estranheza para as outras pessoas. Então, o papel da escola é isso. É exatamente ensinar, né, que todos somos diferentes, né? Somos iguais, porque somos todos humanos, né? Mas somos diferentes, com algumas características diferentes, assim como a cor da pele é diferente, a cor do cabelo, né? Somos diferentes na altura, né? Somos diferentes no peso, e tá tudo bem ser diferente, né? A raça humana é diferente. Da nossa geração, ela não aprendeu isso. Porque quando a gente ia para a escola, né, na época, dificilmente a gente via uma pessoa com deficiência na escola. Né? Mas tem algo da inclusão que ainda me incomoda. Por exemplo, tem pessoas com nível 3 de suporte, que mesmo com todas as adequações que a escola faça... O que é o nível 3 de suporte? O nível 3 de suporte é quando a pessoa precisa de mais adequação do que as outras pessoas típicas para poder conseguir aprender. O nível 1, por exemplo, às vezes a criança tem... quando a gente fala de nível 1, nível 2 e nível 3 de suporte, a gente está falando de autismo, né? Porque antigamente falávamos assim, que tinha autismo leve, autismo moderado e autismo grave, né? Aí, com o DSM-5, que foi a convenção dos médicos americanos nos Estados Unidos, né? Eles se reuniram e criaram... outras nomenclaturas, outras formas de designar as deficiências, exatamente para facilitar a vida das pessoas, né? Lá deixou de se falar autismo para falar transtorno do espectro do autismo, e que aí vai englobar uma gama, né? São vários diagnósticos dentro desse espectro autista. Dentro do espectro, né? E aí do nível 3 te incomoda em alguma coisa que ainda não... A inclusão, né? A inclusão da pessoa com nível 3 de suporte, a gente ainda precisa pensar sobre isso e encontrar outras maneiras e diferentes estratégias dentro da escola para acolher de forma positiva essas pessoas. O nível 3 de suporte é aquele que demanda maior mudança no ambiente, maior mudança nos materiais, na estrutura da escola, para acolher essas pessoas, né? E essas mudanças, de certa forma, são muito difíceis de ocorrer, né? E a gente ainda não alcançou totalmente uma inclusão verdadeira para o nível 3, né? A escola é um ambiente acolhedor? Sim, né? Mas a gente precisa pensar, será que na escola, no ensino regular, junto com todas as demandas que já existem dentro da escola, será que é lá a melhor forma, o melhor local para a gente fazer com que haja um desenvolvimento dessa pessoa que tem o nível 3 de suporte? O nível 3 é quando você tem que fazer muitas mudanças para que acolher aquela pessoa e para que ela fique bem no ambiente, entendeu? Mas assim, o nível 3... Seria um caminho a escola chegar na casa da pessoa? Sim, um dos caminhos seria assim, né?
E assim, acho que ainda é preciso muito diálogo para gente, né? Isso, para a gente chegar numa conclusão a respeito disso, né? O que eu penso, né? Não é nada. Eu não sou profissional, doutora, né, no assunto. Mas na sua área você não defendeu tese e não fez doutorado, mas 43 anos de caminhada na educação especial, em especializações voltadas e trabalhando no dia a dia, é quase um doutorado, né? Mas assim, não tem, né, nenhum título de doutor, de mestre nesse sentido, não. Mas me preocupa, né? Por que me preocupa? Porque eu vivi essa realidade durante muitos anos, né? E me descobri, né, assim, fui diagnosticada com autismo na fase adulta. Eu era uma pessoa que precisava de o suporte nível 1, né? Uhum. Ou seja, quase nada para conseguir desenvolver e aprender e ter uma vida independente, autônoma, né? Ter minha profissão, conseguir ter a minha independência financeira, a minha independência pessoal e social, né? Tem muitas coisas que eu não venci e acredito que não vou conseguir vencer, né? Porque o ser humano era assim, ele é inacabado, né? Uhum. Não existe uma forma que você faz e aí, depois de um tempo, ele está pronto e acabado, não precisa se desenvolver mais, né? Então, a gente é assim, a gente vai morrer com algumas habilidades que a gente não vai desenvolver. Agora, o nível 2, ele é tranquilo, a escola consegue fazer algumas adequações e ele se desenvolver. Mas o nível 3 é o desafio até para a família. Manter a pessoa feliz, a pessoa saudável, sem que a pessoa adoeça, né? Uhum. E por que eu estou falando disso? Porque na minha casa tem uma pessoa com nível 3 de suporte, né? Que é o Pedro. Que é o Pedro. E aí, ele demanda muito mais atenção e muito mais atendimentos, né? Para que ele consiga ter uma vida feliz, né? Porque, na verdade... E daí a necessidade da escola chegar na casa desse nível 3, né? Porque se o ambiente, né, a rotina faz toda a diferença para a qualidade de vida dele, para que ele tenha uma vida mais qualificada, sair para a escola é prejudicial a ele. Dependendo da criança com o nível 3... Na maioria das vezes, que né? Com o nível 3 de suporte, né? Ele vai ter muitas dificuldades no processamento sensorial. Então, na maioria das vezes, a escola traz mais, assim, não a escola, mas o ambiente, a forma como está estruturada a escola, essa criança não vai conseguir se adaptar e aprender aquilo que a escola precisa ensinar e ensina para todos, né? Então, assim, acolher, né? A escola consegue acolher todos, todas as pessoas, né? Mas será que a escola consegue oferecer, a escola comum que eu estou falando aqui, consegue oferecer exatamente aquilo que a criança do nível 3 de suporte precisa? Então, essa discussão ainda precisa acontecer e na política de atendimento a essas pessoas. Você vê outra forma de que aconteça, não sendo a escola indo até a casa? Eu vejo a escola especial ainda como uma das pessoas que vai amparar essa família, né? E onde a criança vai ter um desenvolvimento... Um centro de especialidades. A escola especial, né? Mesmo, né? Eu ainda vejo a escola especial
como um local onde as pessoas com nível 3 de suporte, com uma deficiência intelectual mais acentuada, onde elas podem desenvolver habilidades necessárias para a sua vida e onde elas podem ser melhor acolhidas e mais felizes, né? Eu vejo a escola indo até a família quando tem uma doença ou um acidente, e aí a pessoa está incapacitada de ir até a escola, né? Então, acho que é viável e é importante, né? A escola ir até aquela pessoa que está incapacitada de ir até a escola, né? Mas vejo que algumas crianças, elas são felizes exatamente do jeito que elas são, mesmo não frequentando escola. Isso é importante. Esse olhar da família para cada situação, não é? Para aquela situação. Eunice, caminhando agora para o final, mas eu acho importante a gente não deixar de abordar como você enxerga os próximos anos no campo da inclusão no Brasil. É o que nós acabamos de falar agora, né? Os avanços que você vê que são indispensáveis também, nós abordamos. Que mensagem você deixa para os pais, educadores, gestores municipais que desejam promover um mundo melhor e um mundo mais inclusivo? Quais os caminhos que você vê? A primeira coisa, né, que eu acho que toda pessoa precisa ter é um olhar de compaixão, um olhar de amor, né? O Rubem Alves, ele fala que só o amor pode alcançar a nuvem do não saber, né? Então, quando você tem amor, aquilo que você faz, quando você dispensa o amor, hoje eu ainda penso, né? Quando os profissionais se debruçam nos livros, nas palestras, né? Ouvindo as pessoas que já têm experiência, né? Quando elas dedicam seu tempo para aprender sobre o funcionamento das pessoas atípicas, né? E sobre o que fazer para que elas tenham uma vida mais digna e mais feliz, né? Elas estão no caminho da inclusão, né? Porque já dizia, né, que o caminho se faz ao caminhar. Uhum. Então, não tem outro caminho para se construir a inclusão a não ser caminhando. Então, nós temos erros, né, nessa caminhada, mas essa caminhada está apenas começando, né? Durante quantos anos eles viveram, as pessoas com deficiências viveram segregadas, excluídas da sociedade de modo geral, né? Então, hoje a inclusão ela não acontece só no campo da escola, né? A inclusão é uma inclusão que acontece em todo lugar. Então, a mensagem que eu deixo é que todos os lugares precisam ser adequados para receber qualquer pessoa, né, que queira fazer parte daquele grupo. Então, se ele faz parte de um clube social, vamos pensar, aqui em Lagoa a gente tem o Moarama, tem Arce, tem outros clubes aí, né, que assim, eu não conheço, eu conheço esses, mas esses locais, eles precisam estar adequados para receber qualquer pessoa, com ou sem deficiência. Então, assim, eu não tenho... eu não tenho filho cadeirante, mas eu posso ficar idosa e precisar da cadeira de roda. Eu posso ter... a pessoa pode ficar doente e precisar da cadeira de roda. Então, eu pago uma cota de um clube onde eu não vou ter acesso porque lá não tem uma rampa, né? Eu não estou falando que lá não tem, que eu não conheço, né? Mas o que eu estou dizendo é isso, que a inclusão, ela não é só na escola, né? A inclusão, porque
foca muito na inclusão escolar, mas a inclusão ela precisa acontecer em todos os ambientes. Então, é uma pracinha que tem que ter uma rampa de acesso, que tem que ter uma proteção maior para a criança não sair correndo para a rua, né? No caso das crianças que têm dificuldade para ficar quieta, né? Uhum. E aí no mesmo espaço, e às vezes fogem dos pais. Então, esses ambientes precisam ser protegidos, não podem ser totalmente abertos, né? Para receber qualquer tipo de criança, qualquer tipo de pessoa. A igreja, ela precisa ter espaços inclusivos, onde a pessoa consiga ficar bem. Então, se a pessoa é surda, a igreja precisa ter um intérprete de Libras para poder tornar acessível o conteúdo que está sendo ministrado ali naquela igreja, né? E assim por diante, né? Se a família tem uma pessoa com autismo, isso não pode ser impedimento da família frequentar a igreja. Então, a igreja precisa ter um local onde a criança precisa ir de vez em quando para ela se regular, autorregular. Então, não é só na escola, né? E assim, como eu falei, nós estamos no início da caminhada da inclusão. A inclusão é algo novo para todo mundo. Então, estamos todos aprendendo e estamos todos caminhando, né? Que a gente dê as mãos uns aos outros para que a inclusão realmente aconteça em todo e qualquer espaço, né? E isso demanda, sim, uma união de todos os setores da sociedade, da família, da escola, né, do prefeito, né, do legislativo, né, do executivo, né, do judiciário, às vezes, porque às vezes, para garantir o direito, muitas famílias precisam ir no judiciário, porque às vezes, de forma automática, esse direito não chega. Uhum. Então, é preciso que unir forças, né? Todos os setores da sociedade estejam atentos a essas necessidades, porque o mais importante é que aqueles que chegaram em algum lugar possa dar a mão. Dê a mão para quem ainda não chegou. Muito obrigada, viu? Muito obrigada por essa entrevista tão rica. E eu espero que você que está em casa possa absorver todo esse conteúdo, repassar em sociedade, para a escola, para a igreja, para o prefeito da sua cidade. Vamos juntos divulgar e trabalhar a inclusão. Este foi o programa Doutor Corpo, da revista Oficial Chique. Siga-nos nas nossas redes sociais. Um abraço. Doutor Corpo, com Mônica Garcia.